their seats, we'll try and get started again. That's the way to do it. Okay. People take their seats, we can get started again. Possiamo ricominciare? How do you say in Portuguese? Ricominciare. Recomeçar. Recomeçar, português. Okay. The afternoon will be mostly Portuguese. I'm sorry that I don't speak Portuguese. Yeah, mas será pouco, huh? Okay, so our first speaker is Bishop Antonio Peruzzo, and he's from Curitiba in Brazil, and he's the head of the pastoral care for the for elderly in the Brazilian Episcopal Conference. He will be speaking in Portuguese, of course. Il carnevale non è ancora cominciato, però in Brasile se lo vive in grande anticipo. Mi hanno autorizzato a parlare in portoghese perché qui è oggi la lingua più diffusa. Ma chi ha bisogno... No. Calmatevi ragazze. Foi-me solicitado apresentar aqui, vou falar devagar, lentamente, para facilitar a tradução. Foi-me solicitado de apresentar, num encontro de tanta relevância como este, o que se faz, o que faz a igreja no Brasil em favor da pessoa anciã ou da pessoa idosa. Eu tenho aqui um pequeno ou grande folder com a indicação pastoral da pessoa idosa. A reflexão sobre a pessoa idosa, como quaisquer outras, é sempre mais fácil do que a ação. Falar é como o amor. Discorrer sobre o amor não é difícil. Amar é muito mais exigente. No caso da solidariedade com os idosos, em nome de Jesus Cristo, também o desafio é grande. O que significa pastoral da pessoa idosa? O que se faz? Como é? Há pouco se disse aqui, com que propriedade, belíssimas as reflexões expostas antes. Nosso irmão aqui lembrou que quase sempre que se toca na questão da pessoa idosa, há uma abordagem demográfica, médica e econômica. Quase sempre se parte daí. Porque, de fato, a problemática é assustadora. Quem olha para o futuro se inquieta. O que fazemos lá? O que temos de experiência?
Os idosos que temos, e o número cresce, os nossos mestres, digamos assim, são muito numerosos. E no Brasil, sabem todos, é um país de muitas riquezas e muitíssimos contrastes sociais. E ser idoso, pobre ou idoso, mísero, o sofrimento é muito grande. É difícil falar que alguém é irmão desde a miséria. É difícil reconhecer que Deus é bom, que ama igualmente a todos, desde o fundo, desde o mais profundo das próprias necessidades, abandonos, solidão, foi bem lembrado, carências. O que se faz? Em 2004, era o ano proclamado assim pela ONU, Ano Internacional do Idoso. Também o texto do Papa João Paulo II, hoje santo, Carta aos Anciãos. Belas reflexões. Temos uma belíssima experiência que é a Pastoral da Criança. Voluntários, voluntárias, que visitam as famílias pobres, lá onde há crianças pobres, especialmente para ajudá-las na alimentação e saúde. Isso por motivos de fé. Ao visitar as famílias das crianças, também se viu que os idosos estavam lá e em grande número. Em situações de grande injustiça, quem sofre mais? E por primeiro, os fracos. E fraco tem idade, criança e idoso. Então, assim como se começava a visitar as famílias das crianças, um grupo de pessoas começou a visitar as famílias dos idosos. Ou então idosos sem família, esquecidos, aqueles idosos que não são assistidos. Aos idosos assistidos, aos idosos que estão em boas condições, tem os idosos que podem sair de casa, que podem ir ao médico, que podem ir ao supermercado, que têm uma relativa autonomia. Mas e aqueles que não podem sair nunca? Por razões de saúde, às vezes até por razões físicas, moram em altos edifícios, em cidades grandes e nem sempre, até os serviços internos são precários. Quem os visita? Quem se lembra deles? Então, aquilo que pareceu começar por espírito de solidariedade humana, se tornou evangelização. Hoje, e um serviço voluntário, pelo Brasil todo, há 25 mil voluntários que, em nome da igreja, visitam as casas dos idosos, estes idosos mencionados, que ninguém vai até lá. O médico não vai porque eles nem são capazes de solicitar, faltam-lhes recursos. O medicamento também não chega, a aposentadoria é insuficiente. Muitos deles são abandonados, outros não são abandonados, mas os filhos não têm condições de cuidar. Trabalham. A solidão é imensa e a depressão também. A palavra do Evangelho, compaixão, para estes voluntários, é sempre a grande moção inspiradora. São hoje 175 mil idosos
visitados em suas casas. Em alguns lugares na Amazônia, são 2 a 3 dias de embarco para chegar à casa do vovô ou da vovó. Há situações até heróicas, mas é a visitação, o grande segredo. O que se faz lá na visita? As pessoas são treinadas, os visitadores, para acompanhamento de saúde, não são médicos, não são enfermeiros, mas têm algum treinamento, conhecem os direitos, as leis. Temos boas leis no Brasil, leis. Mas o que mais conta, e aqui é pastoral, é a aproximação afetuosa. Não existe evangelização sem afeto, não só com os idosos, mas com os idosos. Se faltar afeto, qualquer outra palavra não tem força interpelativa. Esses idosos visitados, uma vez por mês, houve uma pesquisa de uma universidade que constatou, tornam-se mais receptivos aos tratamentos médicos, são mais cuidadosos com os medicamentos, tornam-se mais dóceis às orientações de cuidados de que precisam, e também se tornam mais receptivos à oração. Falava o meu irmão aqui ao lado, que a ancianidade é um momento, uma fase propícia para comportamentos, atitudes e vislumbres orantes. Eles, ao receberem o visitador, não interpretam apenas como a solidariedade de alguma pessoa boa que se lhes aproxima. Interpretam como os carinhos da igreja por eles que se sentem muito fragilizados. É como se a ternura de Deus recebesse linguagem humana para afagar aqueles que derramam muitas lágrimas e poucas vezes são recordados, são lembrados. Quem começou em 2004 foi uma mulher, doutora Zilda Arns. Ela foi uma das grandes líderes da Pastoral da Criança, coordenadora, cofundadora, que organizou e difundiu por todo o Brasil a Pastoral da Criança. Ela ouvia dos agentes da Pastoral da Criança a idosos lá. Então deu um novo passo. Começou pelas crianças e se direcionou para os idosos. Ela morreu na tragédia do terremoto do Haiti. Estava lá para implantar a Pastoral da Criança. Ela foi, a causa permaneceu. O que é que sustenta, motiva estes 125 mil voluntários? Ninguém lhes paga nada. Oferecem do seu tempo, da sua liberdade, do seu tempo livre, e às vezes até do tempo que lhes falta. Por que o fazem? A motivação começa pela fé e se torna muito humanizadora, ou começa por sentimentos de compaixão humana e se torna compaixão a partir da fé. O que é que os sustenta? Eu, por formação, sou biblista. Sempre me ocupei com o ensino de Sagrada Escritura.
Mas como a fundação da Pastoral da Pessoa Idosa aconteceu em Curitiba, e eu fui nomeado para Curitiba, então foi-me confiado também este papel, esta missão. Curitiba está no sul. A Pastoral da Pessoa Idosa está em todo o Brasil, e é grande, 8.500.000 quilômetros quadrados. O que sustenta? Falei, minha formação é biblista. Eu propus a leitura orante da palavra. Eu não sabia, embora professor de Sagrada Escritura, eu não sabia que a palavra de Deus tem tamanha força motivadora. Cada idoso visitado custa menos de meio dólar por mês. Ir até ele, visitá-lo, tem custos. Menos de meio dólar. Não porque custa apenas isso, mas porque tudo é gratuidade. Falou-se de gratuidade aqui. Mas esta gratuidade nasce de onde? Houve um período que faltavam os recursos até para as necessidades mais elementares. Mas havia muitos agentes da pastoral da pessoa idosa orando com a Bíblia e buscando forças espirituais no encontro com a palavra. E aqui eu gostaria de dizer, a maior parte dos visitadores no Brasil são mulheres. São elas. A força evangelizadora no Brasil é muito mais feminina do que masculina. Isso. A potência evangelizadora da igreja no Brasil é sim, é muito mais feminina. A pastoral da criança foi com elas, a pastoral da pessoa idosa, são as duas pastorais sociais de maior efetividade. E estão elas lá a sorrir sempre, às vezes com muitas lágrimas e suores, mas desmotivadas nunca. Ele não para. Então eu vou fazer como os outros que disseram, encaminham-me para a conclusão. Primeiro, a pastoral da pessoa idosa no Brasil é uma das linguagens mais concretas da opção preferencial pelos pobres. Uma igreja que não se aproxima dos pobres corre o risco de se tornar uma igreja de fidelidades estéreis. E estes pobres, os idosos, assim como as crianças, não é uma questão política de esquerda ou de direita. É pobre que pode morrer se não for visitado. Que hoje está tudo polarizado politicamente. Aí se sobrepõe a quaisquer formas de polarizações. E a palavra de Deus que sustenta esses agentes. Aqui estou eu a falar, mas eu sei que eles são muito mais santos que eu, porque têm muito carinho pelos anciãos. E o idoso, o que tem a oferecer à igreja? Parece que é só pobre. Aqueles visitadores são muito mais ajudados do que ajudam. Eles dizem, por quê? Os pobres, eles nos recordam todos os dias a pergunta pelo sentido da vida. Estes que visitam os idosos, eles sabem dizer
com facilidade sobre o sentido de suas vidas, para quem eles vivem, a quem eles amam, a quem querem entregar sua história, sua existência. É uma conversão periódica, gradativa, às vezes silenciosa. Em tempos de muito consumismo, comprar, os pobres são sempre uma voz vigorosa para nos recordar a essencialidade da vida. E eles não precisam de muito e nem pedem muito. Mas afeto não se comercializa. E Deus não é uma ideia, é um encontro, é um toque, é uma relação, é uma aproximação. Não é possível falar de Deus sem ternura. E nossa igreja tem belas reflexões sobre Deus, mas se não se voltar para os pobres, Deus será mais uma ideia do que uma pessoa. Não é o mesmo ouvir qualquer um falar de Deus porque conhece muita teologia, ou eu que conheço Sagrada Escritura, mas fui aprender com eles a potência da palavra na evangelização. Eu conhecia os verbos em grego, em hebraico, todas as estruturas linguísticas da Bíblia, mas eles me mostraram que a palavra de Deus depende menos de todos estes esquemas. O olhar, o toque, a compaixão. O que significa a PPI, a Pastoral da Pessoa Idosa para o Brasil? Estes visitadores estão toda hora a repetir que experimentam desânimos muitas vezes, mas ao olhar para a palavra e ao olhar para aqueles frágeis que eles visitam, lembram-se daquela frase bíblica, recordada há pouco, de Paulo: quando sou fraco, então é que sou forte. Nós temos 25 mil voluntários muito fracos, mas com uma potência evangelizadora gigantesca, porque eles foram aos idosos, receberam daqueles idosos o seu abraço, abraçaram-nos e voltaram como os 72, com muita alegria, porque perceberam que Deus contou com sua fraqueza. Se quiserem eu continuo, mas o meu tempo já foi. PPI é Pastoral da Pessoa Idosa. I went to Brazil 3 times with 3 different popes, so I'm accustomed to this vitality, this lovely reaction. I think that that Bishop Antonio clearly brought us to the global south. We were talking about different kind of problems before, and now we talk about people who have to travel for 3 days by boat to see some of their older relatives. And I was particularly moved by one of the things that he said, which is clearly in line with Francis's pontificate, that he said from nearly day one. But Bishop Antonio said, a church that does not take care of the poor risks becoming a church of sterile fidelity. And that is, we've heard the Pope say many times that he doesn't want the church to become a pious NGO, a non-government organization. It's much, much more than that. So we stay in South America now. We moved to
sorry, we don't stay in South America, we go to Africa. We go to Angola, where Father Moses now is going to be talking to us. Yes? You listening? He's going to be talking to us the situation in Angola, and he is from a place which is about 600 miles south of the capital. Please. Vamos continuar com português. Em primeiro lugar, começo por agradecer a Sua Eminência, a Sua Excelência aqui presente, aos meus irmãos do continente africano aqui presente, e a família portuguesa do Brasil, e a todos saúdo com uma saudação franciscana, paz e bem. Agradeço o convite que a Sua Eminência, na pessoa do Vitório, me enviou para participar neste encontro. Foi-me pedido que nesta Assembleia apresentasse o trabalho que a gente desenvolve no atendimento ao idoso na Arquidiocese do Huambo, em Angola. É um trabalho que já começamos há mais de 15 anos. Na altura, eu trabalhava em Luanda como pároco, e ali veio-me à mente de abrir uma cozinha para assistir os idosos com 2 refeições ao dia. E dali surgiu o desejo de construir um lar para a terceira idade. Mas não fui bem sucedido. Fui colocado depois à frente dos meus irmãos como animador da minha província capuchinha. E, terminado esta animação, pedi ao meu ministro-geral, Frei Roberto Genuim, que queria dedicar-me aos idosos. E ele concedeu. Não foi fácil, porque alguns irmãos disseram-me que a pastoral do idoso pouco vale. E vou dizer aqui uma palavra que foi me dita por um confrade que tenho muito respeito por ele, grande missionário, e disse-me assim: o idoso é como a Rússia, toda a gente sabe que existe, mas ninguém quer lá ir visitá-lo para fazer turismo. E eu, como gosto do futebol, no fim do Mundial da Rússia, eu fui ter com ele, que todos que foram neste Mundial da Rússia disseram que o Mundial foi bem organizado. Por isso vale a pena ir à Rússia. Nós temos um centro, uma pequena aldeia, com a capacidade de receber 60 idosos. Neste momento, cuidamos 75. E se Deus quiser, no próximo dia 19 de março, dia do Pai São José, vamos abrir um outro centro misto, idosos e crianças. O idoso em Angola. Angola, país africano, com um território de mais de 1.247.000 quilômetros, com a população de 28 milhões de habitantes. Apesar da população angolana ser muito jovem, os idosos, mesmo não sendo muito numerosos, não são atendidos nas suas necessidades.
Disseram os irmãos que me precederam que a Europa tem, na verdade, um bom número elevado de idosos. É uma riqueza. A África não. Devido às constantes dificuldades originadas pela guerra, pela falta de estrutura de assistência a nível nacional, as dificuldades econômicas levam o idoso ou a pessoa idosa a partir cedo para a casa do pai. Os maus tratos, solidão, acusações de feitiçaria, a angústia, a baixa estima são alguns dos sinais do calvário daqueles que por dezenas de anos alimentaram o sonho de uma velhice tranquila. Os idosos passam por verdadeiros dramas, muitos deles sem afeto, apoio e acompanhamento dos familiares, por quem um dia juraram dar a vida. Este cenário registra-se nos lares de acolhimento, em algumas famílias, onde diariamente dezenas de idosos, flagrados com olhares melancólicos, denotam a falta de esperança e tendência suicida. A mesma realidade vive-se nas ruas e no principal núcleo da preservação de valores morais, que é a família, onde a figura do idoso começa a estar cada vez mais ofuscada. Os idosos tornam-se fardo pesado para muitas famílias no país, que tudo fazem para se verem livres dos seus antigos heróis, a qualquer custo. Apesar de ser um grupo com necessidades especiais, fundamentalmente pelo estado físico e mental debilitado, os idosos continuam relegados para o plano inferior. A situação preocupa a sociedade e o grito de socorro dos idosos já é quase generalizado. É certo, o Estado, por exemplo, angolano, para minimizar esta situação, criou 17 lares de idosos. E nesses lares só temos o cuidado de 900, nem chega a 1.000, segundo os dados do mês de novembro de 2019. Queixas nos lares de idosos. Apesar das medidas em Angola, os idosos continuam a queixar-se de desprezo. Por exemplo, num dos lares da capital, que controla 103 idosos, vivem dias difíceis e denunciam haver ofensas verbais e maus tratos por parte dos vigilantes e os demais. Segundo os idosos de centro de acolhimento, os dias são ainda mais negros para as pessoas com limitações físicas, mentais, oftalmológicas, que necessitam de cuidados especiais. Entre várias queixas, os idosos que ainda apresentam bom porte físico, lucidez mental, destaca a má qualidade das refeições
muitas vezes nem sabor conseguem sentir. Onde vários idosos se queixam de patologia, como hipertensão arterial, depressão, reumatismo, que são próprios da idade, e tuberculose, que muitas vezes é fruto de má nutrição. Nas famílias. O calvário dos idosos não é vivido apenas nos lares de acolhimento. Mesmo em casa, junto de familiares, há quem se diga abandonado, sem amor e carinho. Embora o seu sacrifício seja vivido ao lado de um parente de sangue, antes de ver os seus bens usurpados pelos próprios filhos e de ser acusado de prática de feitiçaria. O papel social do idoso. A forma como este papel foi sendo deslocado na sociedade tradicional africana, após o processo de pós-independência, traçando assim um novo perfil identitário para estas pessoas dentro da estrutura social da África. Por essa razão, consideramos relevante observar o desentranchamento do sujeito idoso ao chegar ao ambiente cidadino e se deparar com realidades tecnológicas não experimentadas por eles antes na aldeia. É assim que muitos idosos, quando são levados à cidade, perguntam mesmo: em que momento devo voltar ao meu lugar? Porque não sentem a cidade como seu lugar. Assim, denotamos em nossa análise a repressão que estes aparatos, bem como os espaços físicos, cidade e aldeia, ocasionam maneiras diferentes de valorização do idoso dentro das suas relações familiares. Depois do fenômeno pós-independência, quando os processos de comunicação de massa, ou seja, a introdução de artefatos tecnológicos como a TV, a rádio, alteraram a maneira como o idoso passou a ser enxergado ou valorizado pelas pessoas de outras faixas etárias ou mesmo dos seus familiares, especialmente no contexto urbano. Antes da inserção destes aparatos tecnológicos, o idoso era visto como uma fonte de sabedoria e, por consequência, digno de atenção redobrado por parte das outras pessoas, visto que todo o aprendizado e experiências já vividos pelo ancião eram ensinados aos mais jovens, com intuito das novas gerações. Como já nos foi comunicado, que o idoso em África foi tido por muito tempo como biblioteca, mas hoje parece que já não. Nisto, queremos terminar com algumas considerações. Na esteira desse raciocínio,
verificamos que a idade é um elemento muito importante, visto que, diferente do que acontece em outras sociedades, em que aquela se configura como um facto de exclusão do idoso, na sociedade africana tradicional, ela é justamente sinônimo de acúmulo de conhecimento e experiência vividas, projetando-se assim como um elemento de status para os idosos dentro das suas categorias sociais. Aqui, com os organizadores deste encontro, acredito que a idade é uma grande riqueza. E com todos os idosos, agradecemos a realização deste encontro, que nos servirá para despertar nas nossas comunidades a nova mentalidade. Agradecemos ao nosso Deus pela inspiração, à Igreja pela organização deste painel, deste evento, e aproveito em nome dos idosos de Angola em particular, de África em geral, para gritar bem alto, como fez a Rosa Malte em 2004 em Moçambique. Defendemos a intervenção urgente da Igreja, dos governos africanos, na luta contra a violência a idosos, das acusações de feitiçaria, e que haja atos concretos a favor da pessoa idosa. E as congregações, institutos religiosos fundados na Europa, na América, na Ásia e na África, a favor do idoso, que posto no nosso continente africano, mudaram de carisma, que voltem à fonte pelo qual o fundador ou a fundadora se inspirou. Agradeço, muito obrigado. Thank you, Father Lucondo, for that African perspective, an Angolan perspective. Now, we're running a little bit late. We're going to take questions from anyone who wants to ask questions. People in this room will go to that microphone over there. So if you want to ask a question, please prepare now to go to that microphone there. People up in there will go to the microphone, which is over there. And those people who are in the room next door, come into the big room, please, and ask your questions over here. So if there's anyone in the other room, come now to the microphone, and we'll start taking questions. The first one will be here. If there's anyone who wants to come and ask a question. Dove? Qui? Devo andare là? Yeah. Comincio? We can start. We can start here. Please keep your questions short because we have very little time. Sì. And who you are addressing the question to, and please identify yourself. Thank you. Certo. Tolgo? Sì. Sono un sacerdote ambrosiano, Monsignore ma non troppo, Don Franco Cecchin, assistente diocesano del Movimento della Terza Età. Io ringrazio di questo evento ecclesiale cattolico. Il titolo, Congresso internazionale pastorale degli anziani, avrei messo con gli anziani, degli anziani e con gli anziani. Interventi notevoli, ma con un rischio grosso. Gli anziani non sono a lato della Chiesa, ma all'interno della Chiesa, sono soggetti. Allora devo aiutare questi battezzati, questi cristiani, a vivere la loro età in cammino verso la pienezza,
in rapporto con la seconda, prima generazione per regalare la tradizione del proprio popolo e la sapienza evangelica, soggetti nella Chiesa, nella società. Io ho visto che alcuni interventi di esperienza sono solo nell'ottica assistenziale, no, sono da rendere protagonisti, non Chiesa accanto agli anziani, gli anziani soggetti battezzati che con carismi secondo l'età rispondono per essere chiamati a dare risposta propria altrui con la sapienza del cammino verso la pienezza. Un abbraccio e auguri a tutti voi, complimenti. Grazie. We will take 2-3 questions or 4 at a time, and then people will answer. Sì, ho già chiesto, sì, sì. Chi nell'altra stanza, se vuol venire a fare le domande, il microfono è per voi qua. Okay, so I apologize to my Brazilian friends, I can't ask the question in Portuguese. But it links the Monsignor's excellent comments and Father Moses' superb presentation, which is about the preferential option for the poor and the experience in Africa. And I've just spent the last year doing research in Rwanda that Father Moses described, which, and our findings there repeat exactly what he was talking about, plus the challenges of the genocide as a factor in aging. And I think we need to think about that. But it's the link between the option for the poor and the lived experience in Angola and some of the conversations in the international sphere and how these links could be made when the Sustainable Development Goals exclude those over 70, and when the World Health Organization says that old age starts at 50 in Africa because life is so tough, but the United Nations says it starts at 65. And how do we link the stories that you're telling, which are so powerful, with that wider conversation? Take question over here now, please. Ah, sim, ok. Sou Tereza Maciel, da cidade de Aparecida, São Paulo, Brasil. A minha questão é a seguinte: como que podemos mudar a mentalidade da nossa igreja a respeito da pessoa idosa depois que ela não é mais útil dentro da igreja? Enquanto a gente está na atividade, todos reconhecem a nossa pessoa. Depois que já não estamos mais com a mesma vitalidade, não nos conhecem mais. Obrigada. Boa noite, irmãos da família PPI. Eu sou o Rubem, coordenador estadual da Pastoral da Pessoa Idosa do Ceará. Bom, a minha pergunta se dirige a Dom Peroso. Esse evento, Dom Peroso, é o primeiro evento internacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Então, eu gostaria de saber do senhor, quando é que a Pastoral da Pessoa Idosa vai sair do Brasil? Quando é que ela vai chegar na América do Sul? Buonasera, sono il dottor Simon dei Medici Cattolici e abbiamo organizzato col Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari parecchi congressi sull'anzianità. La mia questione è se pensano che c'è una relazione tra l'anzianità, la cura degli anziani e la pastorale della salute. Grazie. We'll take this one here now, and then, no? Otherwise, we'll stop. Okay. Volevo ricordare che anziano nella comunità originale era il presbitero
e domandare alla mia Chiesa che cura ha per i preti anziani. Io ho l'impressione che se c'è una categoria dimenticata quando diventa anziana è soprattutto quella dei preti, a meno che non abbiano provveduto per conto loro in maniera che è un pochino di stonatura nei confronti del loro ministero, ad assicurarsi quella che può essere una sopravvivenza una volta che non possono più essere utili dal punto di vista pastorale. Ecco, i preti anziani forse sarebbe il caso di ragionarci sopra. Grazie. Okay, I think we can start with the question, with the answers now, just to recap. Some of them were intertwined, so we had two or possibly three questions that spoke about the utility of older people within the church, and I think the lady over there asked, we're still active, and yet I think she was saying we have to retire. Do you want to start? A rispondere? Rispondere a tutti? No. Mi ha detto rispondere un po' a tutti. Quest'uomo deve essere più misericordioso. I giornalisti non sono mai misericordiosi. La Quaresima è vicina. Questa è una battuta da prete, si dice in italiano. O rapaz, o senhor que veio lá do Brasil, atravessou o Atlântico para perguntar quando é que a pastoral da pessoa idosa sairá do Brasil. Poderia ter perguntado lá, não vir até aqui e me expor. Algo que a igreja precisa redescobrir, leigos e sacerdotes e bispos. É que os idosos, sim, eles são protagonistas, como disse o padre italiano da Colômbia, que veio de lá. Mas os idosos, para serem protagonistas, a igreja precisa ser missionária e em saída. Jesus estava todos os dias saindo de um ponto e indo para outro, e era para responder ao que eles tinham de necessidade. A pobreza humana é sempre inspiradora para a evangelização, se se quer ter os pensamentos de Jesus. Quando sairemos do Brasil, quando tivermos bastante gente para sair do Brasil também, ou ir em outros lugares, dizer que os idosos redescobrem a própria igreja e renovam-na. A pastoral da pessoa idosa tem uma potência renovadora. Como podemos mudar na igreja quando o idoso não tem mais vitalidades? Até que tem forças, ajuda na igreja. O dia que não tem mais, o que a igreja vai fazer por eles? Eu também gostaria de ter a resposta, mas ela começa, parece-me, enquanto os agentes de pastoral têm forças, já antes de se tornarem fracos, poderiam ajudar os outros a descobrirem a grandeza da pastoral da pessoa idosa. É descoberta a partir de encontros, não de ideias. Partilhar alegrias inspira iniciativas. Partilhar experiências evangelizadoras é sempre criativa. Não é apenas uma questão funcional, minha opinião. Outra, o médico, qual a relação entre pastoral da saúde
e pastoral da pessoa idosa. Não existe uma pastoral que não caminhe em paralelo e de mãos dadas com outras. Mas o que temos, por exemplo, no Brasil, há muitas afinidades com iniciativas, quer do Estado, quer dos municípios, entre serviço de saúde. De fato, até o Ministério da Saúde no Brasil pediu as estatísticas da pastoral da pessoa idosa para ter noção de questões de incontinência urinária, quedas, os idosos caem, lesões, fraturas, acidentes domésticos. Não é suficiente, mas quando se começa a olhar para a necessidade, as iniciativas se multiplicam, porém precisamos ir até onde eles estão. Não é para esperar que eles venham até nós. Eles não podem vir. Aqueles idosos que nós acompanhamos são aqueles que não podem nem sair de casa. Vamos ver. O padre que perguntou aqui, o sacerdote, se nós, padres, cuidarmos dos anciãos, o nosso cuidado desperta criatividade para a ancianidade. Não podemos esperar envelhecer para esperar apoio. Se apoiarmos antes, multiplicam-se as inspirações para depois. Mas esperar que tudo aconteça espontaneamente, são tantos os compromissos que os idosos são lembrados por último. Então, enquanto ainda não formos idosos, aproximemo-nos deles, inclusive padres e bispos. Thank you. Father Lucundo, do you want to give us your responses to some of these? And I think the gentleman over there was asking about where all this fits into the preferential option for the poor. Quero responder ao missionário que trabalhou em África. Pergunta se, na verdade, a idade avançada em África começa aos 65 ou 70. Eu concordo com aqueles que me precederam. A idade avançada ou o ser idoso é fruto de aposentar a pessoa humana. Porque a pessoa humana é útil desde o nascimento até a idade que o Senhor lhe conceder. Podíamos ter a referência da própria Sagrada Escritura. Abraão é o nosso pai na fé. Ele viveu, teve esperança e fez coisas boas, não tanto na juventude, mas sim na idade avançada. Por isso, eu próprio e a igreja, peço que temos que nos organizar para ouvir, acolher e aprender dos idosos, não relegando-os por causa da idade. Ao que diz respeito se aos 60 ou aos 70, depende dos cuidados. É certo, eu sou africano, os cuidados que tem, ou como se trata o idoso
na Europa não é a mesma coisa que se faz em África, por vários motivos que não precisamos de apresentar aqui. A única coisa que eu peço, que eu já disse, é que tanto nós como igreja, como os governos, referindo-me à África, temos que trabalhar muito para que a vida humana seja valorizada. Espero de ter respondido ao meu irmão. Okay, thank you. We'll go to the second round first. Up there, please. Remember to state who you are, keep the question short, and who preferably you want to answer it. Fraternal abraço a todos os irmãos presentes no evento. Eu sou Vera Márcia Mortean, Curitiba, Paraná, Brasil. E me dirijo a Dom Peruso, nosso arcebispo lá da Arquidiocese, se ele poderia explicar para nós um pouquinho, falar um pouquinho assim, como que é registrado esse trabalho na Pastoral da Pessoa Idosa. Porque somos 25.000 pessoas brasileiras, cristãos católicos, que vão à missão e que vão fazer as visitas aos nossos irmãos idosos. E como que é feito nessa visita, assim, o que nós observamos, como que fazemos o registro da pastoral? Porque tudo isso são criatividades que nasceram dessa necessidade de observarmos os nossos irmãos idosos. Obrigada. We'll take over there, please. Sì. Don Giordano, pastore della terza età, diocesi di Latina. Grazie per questa opportunità, perché ci dà modo di incontrare le tante realtà e scoprire che i problemi sono gli stessi in tutte le parti del mondo. E poi Monsignore mi ha dato, prima rispondendo, una bella idea, il discorso che si tratta soprattutto di cercare, per una pastorale dell'inclusione, c'è bisogno di includere tutte le pastorali, cioè attorno alla persona. È bello poterci soffermare sul tema pastorale degli anziani, che diventa un ulteriore ambito delle vaste pastorali che si fanno in tutta la Chiesa. Però probabilmente, ecco, questo dover lavorare tutti insieme attorno alla persona, e quindi anche questo. Volevo ringraziare il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, che si è mantenuto su un livello che ci ha dato le motivazioni. Per quale motivo? Cioè cambiano le situazioni, infatti il confronto tra Brasile e Africa ci ha dimostrato proprio questo. Sono differenti le situazioni, le storie, però ciò che deve accomunarci è il motivo per cui si va ad accogliere, a star vicino e a cercare di risolvere i problemi degli anziani. Io conosco bene il progetto Viva gli Anziani della Comunità di Sant'Egidio e soprattutto vedo la ricaduta proprio a livello parrocchiale, ma anche cittadino. Molti amministratori pubblici riconoscono che è proprio attraverso questo lavoro della comunità, la comunità dei cristiani, che non ha paura di dirsi credente e quindi opera. Io penso che sia importante un po' riuscire a trovare questo elemento comune. Il mondo non sarà mai tutto uguale, alla fin fine, non potremo mai fare pastorale degli anziani in Europa come la faremo in Brasile o come la faremo in Africa, ma con questo, e quindi grazie per questo aiuto. Grazie a lei. Over here. Changer un peu l'ordre. Je vais parler en français. Je suis sénégalais, Prosper Diatta du Sénégal. Je suis le président national de la vie montante du Sénégal. Alors très rapidement, je vais dire un seul élément. L'inquiétude du pape François en ce jour pour les aînés que nous sommes, c'est d'abord de comprendre comment l'unicité des aînés devrait-elle être parmi nous. Alors s'il n'y a pas de composition, s'il n'y a pas de communication entre les jeunes et les aînés, il n'y aura pas de relais demain.
Aujourd'hui, nous nous inquiétons. C'est parce que hier, le jeune de 40 ans est devenu aujourd'hui un ancien de 50 ans, de 60 ans, 70 ans. Il n'a pas été encadré. Hélas, au Sénégal, nous avons quand même un cas très patent. Nous avons eu à encadrer les jeunes, nous avons eu à marcher avec les jeunes, nous avons eu à les donner quand même beaucoup de sens de vie. Et qu'aujourd'hui, dans le sens de la case, l'initiation permet aux jeunes de comprendre demain ce que je serai. Alors, l'équation, c'est quoi? Quel comportement des aînés dans l'Église de nos jours, les aînés que nous sommes? Quel comportement? Et aussi, quel comportement des aînés face aux jeunes? Nous sommes responsables de la délinquance, c'est-à-dire que du désaccord entre nous et les jeunes, les deux paramètres qui existent par rapport à l'Église. Je vous remercie. Sou Fátima Botelho, de Belém do Pará, Brasil. A minha pergunta e a preocupação ao ouvir todas as pessoas que falaram na mesa é que nós precisamos realmente, cada vez mais, nos dedicarmos ao trabalho com os idosos. Minha preocupação ficou mais com o padre Moisés, quando ele fala que a África, né, é um continente que muitas vezes é abandonado, até as próprias congregações estão deixando de trabalhar com o idoso. A gente percebe que a situação do idoso da Europa, a situação do idoso no Brasil e da África são completamente diferentes. Agora eu pergunto, como as congregações e como a própria igreja poderia ajudar nesta desigualdade? Porque nós podemos viver em vários continentes, mas nós todos somos seres humanos, somos cristãos e somos merecedores do cuidado da igreja e dos homens. Obrigada. Okay, let's stop for a second so that we can catch our breaths here. There was some of these questions again were overlapping, so I don't know whether Bishop Peruzzo wants to start with one of the questions was directly addressed to you, but they were basically the common denominator for at least two of them was what can the church do? So perhaps you can start and then we'll move. Desde os tempos do profeta Amós, a questão, e estamos a 750 anos antes de Cristo, a questão do idoso foi apresentada porque havia desapreço numa sociedade injusta, grandes desapreços pelos idosos, e este era um dos sinais mais claros de infidelidade à aliança. Ou seja, é antiga. A complexidade dos problemas é tal e dos desafios que será muito difícil responder sempre a contento responder de maneira completa. Eu gostaria aqui de recordar todas as pastorais sociais. Mais do que solucionar problemas, é um âmbito de atuação profética da igreja, mas não necessariamente que tenha ela sozinha a resposta para tudo. Nunca será possível. Gostaria de recordar que os profetas trabalharam muito, foram ouvidos, tiveram sucesso. Paulo, evangelizador, missionário por excelência, foi bem sucedido. O que eu quero dizer é que o que sustentou toda a tradição bíblica em torno à justiça foi a fidelidade, não a abrangência para solucionar tudo. De certa maneira, nós que atuamos com os idosos temos uma palavra profética a fazer ressoar. Enquanto houver quem fale em nome de Deus em favor da justiça em qualquer área,
Deus não terá sido calado. Ou seja, não levaremos a solução para todos os lugares e problemas que encontrarmos, mas podemos ser a voz de Deus não calada e não silenciada lá onde querem deixá-lo mudo, onde querem emudecer até o próprio Deus. Então, para dimensionar bem, não teremos as respostas para tudo, mas se conseguirmos em todas as situações ser sinal da voz de Deus, terá sido grande o que realizaremos. Com isso eu não quero entorpecer as consciências. Nós temos que oferecer o máximo, sabendo que mais do que quantificações é fidelidades. Sì. Queste due saranno le ultime domande, perché dopo non abbiamo più tempo. Padre Condola, una signora che ha chiesto com'è l'Africa, che è un continente abbandonato, ha tanti problemi, come può... Creio que o Dom José Antônio já deu em parte uma resposta. Em África, eu dizia logo que entrei, saudei os meus irmãos do Brasil, desculpe que eu digo o nome, vi com um irmão do Chile, e apresentou-me uma irmã Terezinha. E ela está ligada aos vicentinos, que também do Brasil estão em Angola. E eu disse-lhe já, olha, que as minhas irmãs que lá estão, antes eu conheci leigos vicentinos, mas esses leigos vicentinos trabalhavam ativamente para os idosos e os abandonados. E eu disse-lhe, olha, mas tuas irmãs agora terão que reavivar, então terão que começar. É certo, no tempo do Papa São João Paulo II, ele nos interpelou várias vezes, voltemos às origens. Talvez muitos de nós esquecemos as origens. E este encontro nos ajuda a voltarmos às nossas origens, para cada dia que passa, renovarmos-nos e com a nossa renovação vamos renovar também a igreja e a sociedade. Fico por aqui. Okay, just to show that the journalists can show some mercy, we're going to have two more questions. Please keep them very, very short. Okay, muy cortos. Thank you. Eu sou Vera Lopes, da região norte ou amazônica, represento o estado do Pará e do Amapá. A minha pergunta é para o Frei Moisés. Fiquei de veras emocionada com a sua colocação e gostaria imensamente de poder contribuir, não sei de que forma, com trocas de experiências e também com o nosso parco conhecimento das pessoas idosas. Gostaria de saber o que o senhor acha disso. Muito obrigada. Buenas tardes. Soy del Movimiento de Vida Ascendente de España. Yo quería hacerle, estamos hablando de lo que puede hacer la Iglesia por los mayores. Yo quiero invertir la carga de la prueba. ¿Qué podemos hacer los mayores por la Iglesia? Gracias. The very last one, because she was standing up for a long time.
Meu nome é Maria da Penha, sou do Brasil, Minas Gerais, representando Minas Gerais. É o seguinte, a gente vê ali por todas as falas que a questão profética já está na Bíblia desde o início, falando da preocupação com a pessoa idosa. Então, a igreja, ela está apenas convidando as pessoas para ser voz. E a gente vê hoje, dentro da pastoral da pessoa idosa, a gente aprende que a gente faz a visita, é uma questão do afeto, é uma questão da espiritualidade, mas é uma questão social também, porque nós somos elo entre o poder público e a pessoa idosa que nós estamos visitando. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, porque dentro do estatuto que nós temos no Brasil, o Estatuto do Idoso, tudo bem explicado as leis, mas nem sempre são cumpridas. Não sei se na África tem um estatuto onde as leis têm que ser cumpridas, mas no Brasil nós temos. Mas existem, como o homem é um ser indecifrável, né? A gente não conhece o ser humano e a maldade brota do coração do ser humano, mesmo ele conhecendo, ele faz a maldade. Eu tenho uma preocupação muito grande com os idosos que estão presos, que estão nas cadeias, presos. Será que a lei, o estatuto, ele é aplicado para essas pessoas idosas que estão lá? Depois dos 60 anos, eles têm que ficar aos 70, 80, ficar em lugar reservado. O que está no estatuto e se está sendo cumprida essa lei? Isso que eu preocupo. Aqui pediram que faremos entre o Brasil e Angola. Eu creio que a partir deste momento eu vim aqui a este lugar por um convite, comuniquei também aos meus superiores hierárquicos e aos bispos. Creio que vamos trocar contactos e eu farei chegar a vós um convite. O que eu peço é uma experiência, como foi dita há bem pouco tempo, por um irmão do Ghana, que disse que eles primeiro começaram a trocar experiência jovem e idosos. E, creio, faltou uma parte, trocar idosos também para os jovens. Isso é muito importante, É certo, nós tivemos, durante estes 3 anos, a Conferência Episcopal de Angola tratou de temas ligados à juventude, com o tema principal de Jesus que entra em casa de Zaqueu. Que jovem, quero ficar em tua casa. Estou certo que tentei de acompanhar um pouco, não tratamos do jovem com o idoso, faltou-nos essa parte. Creio que temos que sugerir também aos nossos pastores uma parte desta. E o encontro que temos, que está sendo realizado, nos ajuda, como disse no fim, é a própria iluminação do Espírito. E a igreja organiza aquilo que o Espírito lhe inspira. Por isso, juntos vamos aprendendo e também juntos vamos ensinando. O Brasil, nós contamos com ele. O Brasil é um mundo e nós contamos com o Brasil e contamos com as experiências de vários lugares. A África está perdendo uma riqueza, que é aquela que vem do idoso. Para nós, em toda a parte da África, o idoso era venerado. É certo que hoje estamos a perder isto, porque seríamos até talvez hoje a darmos esta aula ao cuidado e à relação idoso e à sociedade.
creio, vamos trabalhar para que a igreja não perca a sua função profética. Io dico solo una parola sulla domanda cosa gli anziani possono fare per la Chiesa. È stato chiesto. È una domanda importantissima, credo che qui stiamo trovando delle strade. Abbiamo parlato della preghiera. La preghiera degli anziani protegge la Chiesa, protegge il Papa, ma anche è una preghiera che si può estendere alle persone che soffrono, alle persone malate, ai popoli in guerra. C'è una grande protezione della preghiera degli anziani nel mondo di cui bisogna parlare di più. E poi in secondo luogo, visto che la vita si allunga e tanti anziani, grazie a Dio, stanno meglio in salute rispetto al passato, io credo che gli anziani possono diventare persone sempre più attive nella vita delle comunità, nella vita delle parrocchie e, come si diceva anche adesso, diventare essi stessi persone che aiutano i più poveri, che aiutano gli stessi anziani, che fanno comunità con gli anziani e che creano quel sentimento comune che dà vita migliore a tutti. E poi c'è la grande chance, la grande possibilità di inserire anche nelle catechesi, nell'incontro con i più giovani, gli stessi anziani come protagonisti della trasmissione della fede e della stessa vita spirituale. Quindi io vedo un grande futuro proprio a partire da questo convegno e soprattutto da tutto ciò che Papa Francesco e Papa Giovanni Paolo II ci hanno detto della presenza degli anziani nella vita della Chiesa, come si diceva prima, come soggetti e non come oggetti, naturalmente, ma per tutti noi, anziani e meno anziani e più giovani, c'è un unico cammino che è quello di essere sempre discepoli di Gesù. Grazie. Okay, grazie a tutti. Thank you, everybody. I think we've had a very good afternoon, a lot of good speeches. Muito obrigado a todos de língua portuguesa. And that's about it. Thank you very much.